Olá, queridos ouvintes! Estamos de volta na nossa bancada aqui hoje com a presença ilustre da professora Mônica. Ariane, rapidinho, quem é a professora Mônica? E daí você já passa a bola. Hoje eu não vou apresentar a nossa convidada. Ela vai se apresentar. Mônica, quem é você? Conta pra gente. Bom, gente, na verdade, em relação à minha formação, né? Sou professora aqui do Claretiano, do curso de nutrição, coordenadora também, né, do curso há alguns anos aqui. Sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Viçosa e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado também nessa área de nutrição. Mas não chegou onde a gente queria, Essa é né? a vida profissional. Não, vida profissional. A gente quer saber a vida fora o ambiente bastidores. escolar, assim. E assim, fora, né, da parte acadêmica, eu sou esposa e de um atleta também, né? Então, também nessa parte de alimentação. Então, um personal que também compete o pickleball, que agora é um esporte que está chegando. Então, também tem essa parte, né, em casa da alimentação para um atleta. E também sou mãe, né? De uma criança de 3 anos, de um menininho serelepe de 3 anos, o Henrico. Não, agora que ela complementou a frase aqui, que falou que é esposa, mãe, é esposa de um atleta, agora a gente tem muito mais do que perguntar, hein, E Otávio? ficou feio pro meu lado. Né? Porque alimentação de atleta é o que eu não tenho. Talvez a fome de um atleta. Não, na verdade, nós combinamos aqui de dar esse gancho, porque o nosso podcast tem a ideia de atender a todos os públicos, porque nós temos estudantes desde os pequenininhos, os nossos adolescentes, no ensino médio em especial, e a gente atende também os pais, né, avós. Então, o primeiro gancho foi por conta desse teu filho pequenininho. Em casa de ferreiro, espeto é de pau, ou na tua casa as coisas funcionam direitinho? Na minha casa, realmente, assim, desde a gestação, então eu fiz um planejamento, né, pro Henrico. Então, toda a minha alimentação, desde antes da gestação, como eu já sabia, acho que um pouco do impacto, né, da gestação, da introdução alimentar, de amamentação exclusiva. Então, realmente, com o Henrico, eu falei assim, eu não tenho culpa, né, nesse aspecto, porque a alimentação dele foi bem, né, bem planejada, desde o momento de antes da concepção, até durante a gestação, a introdução alimentar dele, né, então fiz também uma BLW, né, que são com pedacinhos de alimento, não sei se vocês já ouviram falar, então não é tudo amassadinho, Amassado. tudo misturado, Acho que então, por conta de mastigação, da especial. mastigação, da textura, então a gente trabalha com textura, não fiz aquela misturadinha, né, tipo assim, tudo misturado, então para ele sentir o sabor de cada alimento. Então, assim, eu tive alguns erros como mãe, mas nessa parte de alimentação, realmente, ele tem, assim, um exemplo dentro de casa, né, com uma alimentação equilibrada, e também, assim, tem sido... Isso não quer dizer que, às vezes, ele também não dá trabalho para comer. Que, às vezes, acontece. Então, aí já entra meio que algumas dicas para os pais aí, né? O exemplo dentro de casa. O que mais que você pode falar de dica para O pais? lanchinho, às vezes, O pra cá, lanchinho, né? O ele lanchinho ele é uma muito dica complicado. boa, né? A gente até tem, por exemplo, uma cantina que não serve fritura, que a gente orienta para os pais não mandarem bolachas, que sejam, né, principalmente as recheadas, mas como preparar uma lancheira que seja atrativa para as crianças, né, e que se mantenha saudável. E isso também vai depender muito da faixa etária, né? Então, se a gente está trabalhando com crianças bem mais novas, eles vão aceitar o que a gente está oferecendo, porque eles ainda não têm essa autonomia, né? Então, o ideal é a gente, desde a infância, já começar a consolidar esses hábitos. E eu sempre falo assim, que é exemplo. Então, às vezes, os pais falam, ai, meu filho come mal, meu filho tá comendo muita bolacha. Tá, mas ele tem idade para comprar, para ir no mercado? Então, quem tá colocando dentro de casa? Quem que tá montando essa lancheira que não tá saudável? Né? E o papel que os pais têm em relação a essa alimentação que tá sendo inadequada. Então, às vezes, os pais estão tomando Coca-Cola, eu falo assim, meu filho não come fruta. Mas, né, você quer que o seu filho coma brócolis, você tá comendo batata frita? Não que batata frita seja errado,
errado, mas é uma questão de equilíbrio. Então, eu sempre falo assim, que a primeira e a principal dica é ser um exemplo. Né, que eu falo assim, os hábitos, né, o que a criança tá vendo, às vezes é muito melhor do que o que ela tá ouvindo. Então, assim, eu tenho que falar uma coisa e realmente eu tenho que fazer isso no dia a dia. Então, eu acho que essa questão de ser exemplo. E também uma segunda que eu acho uma dica muito boa é o planejamento. Então, quando a gente planeja a nossa alimentação, separa realmente um tempinho para isso, as coisas vão fluindo, né, de maneira melhor. Ah, eu tenho um dia muito corrido, uma rotina muito corrida. É possível adaptar? É possível. Só que vai depender, né, ter um tempo para fazer, para se dedicar para isso. Eu sempre falo que às vezes é pelo amor ou pela dor. O ideal é que seja pelo amor. Se não for fazer, alguém infartou, descobriu um diabetes, descobriu toque em hipertensão. Então, infelizmente, vai pela dor. Mas a gente quer, né, que sempre seja com esses conselhos. E o que é muito legal também nessa fase dos lanchinhos é que a criança, ela tem uma autonomia e que os pais aproximem ela da alimentação. Então, não é assim, faça isso, coma isso, mas é tornar esse momento prazeroso, tornar gostoso. Se for uma criança mais nova, vamos colocar garfinhos? Vocês já viram uns garfinhos que tem de espetar? Todos de bichinho. De bichinho. Então, assim, vamos tornar de uma maneira mais lúdica. Tem uns guardanapos também. Então, eu falo assim, o que a criança gosta? Gosta de Hot Wheels? Coloca um guardanapo de Hot Wheels, coloca garfinho. Então, assim, realmente não tornar, mas eu tenho que comer. Tem que fazer isso. Né? Então, tornava-se esse momento gostoso. Então, sentar à mesa, ser um momento prazeroso, né? Em família, para alimentação. Tirar não TV. seja TV, celular. Né? Então, às vezes, a criança é seletiva, a mãe, o pai, a família coloca o celular e a criança está comendo sem nem ver o que está comendo. Fala, não faça isso. Né? Não faça isso de forma alguma, porque depois, na idade adulta, a criança vai, ou no caso adulto, né, vai começar a comer sem perceber o que tá fazendo, né? Então, o ideal é, naquele momento, sentar à mesa, tentar aproximar a criança, falar, comer é bom, é gostoso, se alimentar bem, ao invés de tentar impor isso, né? Ser muito autoritário. Então, assim, é sempre uma linha muito tênue entre ser muito permissivo e também ser muito inflexível. Então, assim, é sempre, né, os pais tentando dosar isso e tentar aproximar essa criança de uma boa alimentação. Perfeito. Algum alimento que você não recomende de forma nenhuma? Vamos tirar aqueles super industrializados. Não vamos nem falar deles. Mas, por exemplo, alguma fruta que você não recomenda por, sei lá, um excesso de açúcar, alguma coisa assim? Não. Nenhuma, tudo liberado. Sempre assim, o ideal é, no caso, se for as frutas, dar preferência pra fruta mesmo, ao invés de suco. E até, se for olhar o suco, olhar o suco que é 100% suco. Tá. Que às vezes os pais vêm, eu fiz na lancheira do filho, aí usou aquele néctar, né? Que tem 5%, às vezes 10% de suco, né? Cheio de corantes. Então, o ideal é dar preferência para a fruta. E lembrar que o suco, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é a partir dos 2 anos. Para realmente tentar oferecer o quanto mais possível a fruta mesmo, a fibra, né? Para conseguir aproveitar as fibras. Mas, assim, o que eu não recomendaria de forma alguma, se a criança, né, o adolescente, ele não tiver nenhum tipo de restrição, a gente também não precisa, não coma de forma alguma esse alimento. Então, a gente pode tornar de uma maneira equilibrada, até por conta de não causar nenhum transtorno, né, alimentar. Nossa, eu não posso comer isso. Mas que seja de uma maneira equilibrada, tá? Até a questão, assim, de fazer, não ficar comparando, não ficar punindo a criança com os alimentos. Pai, se você comer tudo, você vai comer a sobremesa. Então, quer dizer que não pode comer a sobremesa? Sim. Então, não ficar fazendo essas chantagens emocionais. Porque, às vezes, a gente subestima a criança, né? Fala assim, tem 5, 6 anos, e aí começa a fazer essas barganhas emocionais. O sorvete é bom, mas a comida também é boa. Arroz, feijão, né? Também é bom. Senão a criança começa a falar, então, isso é a parte ruim, para depois eu ganhar a parte boa. O que não é bom, essas chantagens. Entendi. Talvez fazer alguns combinados, né? Por exemplo,
come o lanche, por exemplo, uma vez na semana, tipo, como se fosse o dia do lixo, isso seria viável? Na por verdade, exemplo? o dia do lixo não é legal, porque aí a criança e o adolescente vai entender que aquilo é um alimento ruim, que é um lixo. E na verdade é um alimento que ele pode estar inserido, porque também a gente só pensa na questão de alimentação, faz só do valor nutritivo. E na verdade não é assim, porque o alimento, ele reflete uma identidade, uma cultura, até um momento de afeto, né? Que às vezes assim, é algo que a gente gosta muito, igual no meu caso é bolinho de chuva. Eu amo bolinho de chuva. Nem é tanto pelo sabor, porque não é tão gostoso assim, mas é porque me lembra minha avó. Então, assim, é uma coisa de afeto, né? O bolinho de chuva pra mim. Então, também, essas crianças, os adolescentes, é normal ter essa questão do afeto, né? Do conforto na alimentação. O que não pode é, estou triste, vou comer. Estou feliz, vou comer. Porque aí sim começa a virar um transtorno alimentar. Então, assim, tudo de maneira muito conversada, né? Ter um diálogo, uma escuta muito aberta, né? Com os filhos. Mas, não é o dia do lixo. Você pode, sim, comer o sorvete, né? Até ter essa questão da autorregulação. Você não vai matar a fome com o sorvete. Mas tudo bem comer o sorvete. É normal. Otávio, qual a sua comida preferida, já que a Mônica fala dela? Minha comida preferida. A hora que ela falou, o que Não é o veio prato aos de teus alface. olhos? Não é o prato de alface. Nunca é, nunca é essa lá. Porque, assim, eu até percebo, assim, você não tem restaurantes específicos em alface. Mas não é alface. Eu tenho é muito difícil escolher. Porque eu não sei. Não, gente, É, a hora que são todos. a hora que me vem à mente essa questão do remeter à família, de remeter uma mesa cheia, me vem aquele montão de massa, né? Minha família é toda italiana, então a lasanha, o macarrão, né? Os pães, porque eu acho que é bem a cara, né? Daquela mesa muito cheia. Família, né? A gente pensa de Isso, eu acho que tem família. essa questão do sentimento dentro da alimentação também, né? Aí, tá vendo como você falou, quando você falou da comida, você já falou a questão da família, né? Então, é Sim. esse afeto, esse aconchego que a comida também traz pra nós. E aí vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Dando um gancho também, mas a hora que a gente pensa, por exemplo, nessa questão do comer ser prazeroso, a gente vem lá para os adolescentes que tem aquele estereótipo sempre das meninas muito magrinhas, aqueles perfis já que estão nas redes sociais, algumas dietas assim extremamente mirabolantes que eles muitas vezes acompanham. Como que você tem visto essa relação alimentação e adolescência? Infelizmente, né, tem crescido o número de transtornos alimentares nessa fase da adolescência. E existem alguns estudos que mostram essa relação com as redes sociais. Porque tem os filtros, né, do Instagram. Então, tem Photoshop, que afina a cintura, tira a celulite. Então, assim, às vezes o adolescente, ele vê uma imagem na rede social que não condiz com a realidade. Então, às vezes tem uma questão da não aceitação do próprio corpo, porque ele vê uma imagem que, na verdade, né, na vida real, aquilo é muito difícil para buscar. Então, eles começam a fazer essas dietas extremamente restritivas, até tem umas absurdas. Vocês já chegaram a ver aquela que costura a língua? Coloca uma telinha e costura a língua. Tem a da papinha de criança, então, né, principalmente as mulheres. Só papinha de criança, só ovo. Isso leva muito a parte dos adolescentes, né? Ali dos seus 15, 17, por aí, onde começa muito esse culto ao corpo, né? Aquilo, a busca daquele corpo perfeito. Que começa a busca ali pelo esporte, pela academia. Excesso de academia, que começa a migrar para algo não bom, né? Os anabolizantes ou aquelas conversas que se pega muito aí, curtinhas pela internet. Olha, coma muito disso, não coma isso, né? E às vezes é um alimento que ele é bom e é consumido na quantidade certa, é bom pra gente, né? Isso tem aumentado, né? A gente percebe bastante. Tudo voltado nessa busca do corpo. Né? Por isso que é interessante até para os pais e para os professores, quem está em contato com esse adolescente, tentar buscar nele uma questão, promover o autoconhecimento, né? Falar assim, olha, eu sei o meu limite, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, e também o senso crítico. Porque teve, há uns 2 anos atrás, uma paciente minha que ela estava adolescente, comendo algodão.
Então, ela comia algodão e depois gelatina. E eu falei, tá, mas por que isso? Porque ela viu que o algodão e a gelatina podia, né, trazer uma saciedade e o risco pra saúde. Então, assim, você vê que alguns adolescentes, em busca do corpo perfeito, eles fazem coisas absurdas e colocam em risco a própria vida, né? Uma questão muito séria, que você falou do anabolizante. Quando eles veem nas redes sociais aquele corpo, né? Nossa, esse músculo. Mas e o risco? Será que ele entende o risco? Então, assim, para os pais conversarem, estar atento. Será que esse adolescente está se isolando? É claro que os adolescentes se isolam, né? A gente sabe, típico da faixa etária. Mas respeitando essas condições típicas, né, dessa faixa etária, será que está se isolando muito? Evitar também ficar falando do corpo do adolescente. Sim. Que para nós, é uma brincadeirinha, tá? Mas às vezes ele pode se doer com aquilo. Você tá gordinha, você tá com celulite, né? Então, tentar estimular com que esse adolescente, eu falo assim, olha, você está em um ambiente que você tem uma escutativa, você pode falar, se você tiver alguma insegurança em relação ao próprio corpo, você está com um ambiente acolhedor e fala, olha, você é aceito, você é amado, se você não está se sentindo bem, vamos então buscar um apoio, né, que seja de um profissional, um educador físico, de um nutricionista, se a família às vezes não tiver condições, ou então vamos tentar buscar com equilíbrio uma boa alimentação, sem essas dietas, né, absurdas, porque principalmente nessa fase vai prestar o vestibular. Aí começa a faltar complexo B, afeta a memória. Aí falta triptofano, começa a dormir mal. E aí começa a cair o cabelo. Vai virando um ciclo. Aí eles falam, então eu vou na farmácia e vou começar a tomar vitamina D por conta própria. Tá, mas eu falei assim, toma multivitamínico, esses polivitamínicos. Você não sabe o que teu corpo tá precisando. Então você tá suplementando algo que não precisa. Às vezes você tá suplementando em uma quantidade que não é suficiente. Né? Então, às vezes o adolescente, ele não consegue entender isso. E tendo alguém para apoiar, para explicar, olha, vamos tentar entender melhor o que está acontecendo, um apoio quando é necessário, né, que seria o ideal. Nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram para trazer hoje, né? E aí uma das perguntas tem uma relação muito próxima com essa. Como que eu ganho massa muscular? Qual alimento, né? E aí, assim, a gente responde... Eu vou fazer um gancho aqui antes, porque eles vivem me perguntando. Eu nunca tomei anabolizante nenhum. Tá? Vocês vivem me perguntando. Não tomei. Ainda. Não tomei. Nunca tomei. E aí, uma das caixinhas era essa. Quais alimentos são melhores para eu ganhar massa muscular? E depois tem outras aqui. Vamos ver se vai dar tempo de responder tudo. Sempre tem da massa muscular. Adolescente, eles querem, né, a parte muscular. É o corpo. Realmente. Mas é normal eles buscarem, né, nessa idade. Então, para a construção da massa muscular, o ideal não é só alimentação, né? É alimentação, o sono, né, que também é importante, um treino com um profissional, um educador físico, né, que seja um treino específico para isso. Então, não é pensar assim, vai ser só a proteína. Não, na verdade, é um conjunto de fatores. Não adianta o adolescente, ele se alimentar bem e depois, no final de semana, encher a cara, né, ficar com excesso de bebida alcoólica. Mas tem alguns alimentos que eles podem, sim, né, melhorar, tentar propiciar uma hipertrofia, um aumento de massa muscular. Então, o ideal é que essa pessoa que fez a pergunta, ela não esteja em déficit calórico. O que é isso? Entender quanto que eu preciso de me alimentar, que existe o metabolismo basal, que é quanto que eu preciso de energia para as funções básicas do organismo. Depois tem o nosso gasto, que é em relação às atividades físicas, ou seja, quanto que eu vou precisar para o dia a dia. E o ideal é que a gente não consuma abaixo disso. Mas como que eu sei isso? Existe uma fórmula, né? Existem várias maneiras para a gente conseguir ver quanto que eu preciso de energia. Se eu estiver consumindo a quantidade energética abaixo do que eu preciso, eu não vou conseguir construir essa massa muscular. Então, eu tenho que estar, o que a gente chama de superávit calórico. E existem alguns alimentos, como a proteína, né? Que eu já tinha comentado. Mas, eu vou precisar tomar whey, vou precisar... A maioria, principalmente adolescentes, eles não precisam. Só que o que eles fazem? Eles não sabem quanto que eles comem, quanto que eles ingerem de proteína por dia e nem quanto que eles precisam. Aí eles começam a tomar, eu vou colocar um scoop, 2 scoops, um dia toma, outro dia não toma, e fala assim, não tô tendo efeito. Não tô tendo efeito, tá uma bagunça, né? Tá uma confusão. Então, o ideal é saber, primeiro, o superávit calórico. A proteína, ela também pode ajudar, mas aí teria que ver
quanto que a pessoa consome e quanto que ela vai precisar, de acordo com faixa etária, qual atividade física que faz, quanto tempo que faz. Então, são várias questões individuais, mas a proteína também pode ajudar e ter uma alimentação rica em frutas, fibras também. Ou seja, não dá pra fazer sozinho, gente. Deixa eu fazer eu vou acabar com o roteiro da Ariane, eu já tô meio ralada, porque eu nunca sigo o roteiro. Tá aqui, ó, não sigo. E lá fora falou que ia seguir. Ele se mas comprometeu. É uma pergunta importante, porque assim, a gente percebe que muitos dos adolescentes, principalmente naquele momento que começa a se desprender um pouquinho dos pais, que vêm para as aulas sem o café da manhã. É muito importante, me fala aí, né, que essa pessoa, esse adolescente, pré-adolescente, que ele tome um café da manhã para que ele tenha um bom rendimento na sala de aula, Com né? certeza, com certeza. Até assim, desde a verdade do jantar vai ser importante até o café da manhã. Tá. Então, assim, eu pulei o café da manhã. Na verdade, o café da manhã é muito importante, né? Pra gente consumir essa energia e também que seja um bom café da manhã. Que eu, assim, não vou menosprezar de forma alguma o pãozinho com café, porque eu também amo o pão francês com café. Mas, assim, que seja todos os dias o pão com café. Será que não dá um dia? Vamos colocar uma vitamina, depois no outro dia vamos colocar um suco de frutas, vamos colocar uma fruta, uma omelete, mas tentar variar. Então, não é só... rendimento é melhor. Muito melhor, muito melhor. Na absorção de conteúdo, Porque né? tem alguns adolescentes que eles já querem tomar remédio, falam assim, eu tenho déficit cognitivo, eu preciso tomar remédio. Mas não faz o básico, que é dormir, né? Dormir Sim, bem, sim. tomar um café da manhã. Fala, então vamos fazer, primeiro o básico do básico. Mas pode afetar, porque se a gente tiver hipovitaminose, né? Que é a deficiência de algumas vitaminas, afeta a parte cognitiva. Legal. Tá vendo, galera? Café da manhã todo dia. Otávio, E já dorme. que você estragou o roteiro, eu vou estragar também. Tá bom. Tá bom? Tá. Pra emagrecer, porque a gente ia entrar nisso mais pra frente. A né? gente ia... Hoje em dia eu já pular falei, Ariane, a camiseta tá apertada e tal. Tô parecendo aquela mortadela pendurada na venda. Ela falou, não, vai assim porque a gente vai falar dos gordinhos. Eu falei, tá bom, Ariane, tá bom, vai lá. Na verdade, quando você falou aí do pular uma refeição, a história do jejum intermitente, ele tem resultado para quem quer fazer quer perder peso? Ele pode ser muito bom para algumas pessoas. Então, assim, tem pessoas que se adaptam bem. Aí, como que a gente consegue ver isso? Acompanhando e, se for possível também, fazendo exames. Pra gente dosar glicemia, curva glicêmica, que infelizmente não dá pra fazer assim com todas as pessoas que querem fazer jejum. Mas algumas pessoas fazem jejum e, pelo contrário, elas ficam, vou ficar 16 horas sem comer. E quando elas comem tudo que dá na frente, né? Aí não então, vai dar certo mesmo. não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E também para os adolescentes pode afetar, né? A parte cognitiva, de rendimento. Para quem é atleta, pratica algum tipo de esporte, também pode afetar. Ariane, chegou pergunta de ouvinte aí pra gente? Chegou e tem tudo a ver com o que você estava falando, que era da questão dos adolescentes, né? Uma pergunta que chegou pra gente é se eles podem, por exemplo, substituir uma refeição pelo whey. E aí, uma outra parte da pergunta, se mesmo aqueles que não fazem exercício físico podem fazer isso e se isso engorda. Porque, no fim das contas, tudo está relacionado ali à estética corporal, né? A primeira é se pode substituir a refeição. Uma refeição por pelo whey. Não é o ideal. Porque, na verdade, o whey ele não é um alimento completo como uma refeição. Então, se a gente pensar uma refeição, arroz, feijão, uma salada, uma carne, legumes, a gente não consegue substituir só pelo whey. Okay. Se for uma vez ou outra, um dia tá muito rápido, tá muito corrido, vou fazer um shake de whey, nesse caso tudo bem. Mas todos os dias, isso vai ter um prejuízo para a saúde. Às vezes a pessoa, eu vou emagrecer com isso. Não, né? Porque em questão de saciedade, a proteína, ela realmente dá uma saciedade maior, mas não se compara com uma alimentação completa, como almoço ou jantar. O segundo era assim, se engorda... Se essa troca alimentar engordaria. Na verdade, teria que ver o contexto. Você, esse alimento engorda, esse alimento emagrece? Qual que é o contexto que ele está inserido? Então, eu posso, por exemplo, usar um whey se uma pessoa quiser ganhar peso. Mas eu também posso usar o whey se uma pessoa quiser emagrecer. Tudo vai variar, isso vai engordar? Se você estiver consumindo mais do que deveria,
vai engordar. Você, esse whey é o tanto que eu deveria consumir, eu ainda tô mais whey, vai engordar. Então, sempre tem que avaliar o contexto. Existem pessoas que consomem, até que postam na internet, doce de leite, pão, vários alimentos, e então, assim, qual que é a rotina? A pessoa treina, faz atividade física, tem uma profissão, né, que também demanda muito mais em relação à energia. Então, sempre tem que avaliar o contexto. Porque um alimento por si só, ele não tem essa capacidade nem de promover a perda de peso e nem o ganho de peso de maneira isolada. É que eu imagino que as pessoas tenham, assim, aquela falta de planejamento que você citou no começo. E aí, para facilitar a vida, vai lá, compra um industrializado, por exemplo, e tira uma alimentação com aquele lá, né? Isso. Eu acho que voltamos lá no início, que um dos primeiros passos seria talvez se programar melhor, né? Fazer um planejamento, né, uma organização, dedicar um tempinho, falar, mas isso leva tempo? Leva, sim, realmente vai levar tempo, mas é um investimento em saúde. Essa programação, esse planejamento, eu, que sou uma pessoa completamente leiga nisso daí, eu gosto de números, eu vejo os números, mas não é minha área, tá? Eu consigo fazer esse planejamento? Nossa, com certeza. É? Até pessoas que têm a minha rotina é muito corrida. Todas as refeições eu faço fora de casa. Pô, teria algum tempo durante o dia ou durante a semana para pelo menos o almoço, tentar fazer em casa, ou então fazer um pouquinho de coisas e congelar. Até na questão das compras. Fico indo muito no mercado. Faz uma listinha que dê pra semana, que dê pra 15 dias. Okay. Até a gente estava falando da infância e da adolescência. Tentar aproximar esse adolescente de fazer compras, ir no mercado, ir na feira, Legal. né? Porque isso também é importante. Eu queria perguntar para você, Mônica, o que o pessoal 40 a mais, né, principalmente, ou até menos, né, porque hoje a gente tem visto muito 30 a mais. Eu já tô na fase dos 35 mais 30, também. Pode investir em alimentação, em suplementação para ter uma melhor qualidade de vida lá no futuro. Mas, na verdade, também existem os 40 a mais, que se a gente pegar antigamente, igual os nossos avós, né, 40 a mais... né, eles já estavam um pouquinho mais debilitados. Hoje, 40 a mais, as pessoas super ativas, né? Extremamente ativas. Então, os 40 a mais atuais, também existem as diferenças entre aquelas pessoas que praticam atividade física, que têm uma boa alimentação, né? Então, temos 40 a mais e 40 a mais. 40 a mais sedentários, que vem com um combinho, né? Hipertensão, diabetes. Então, tem esses dois tipos de pessoas. Mas, para uma boa alimentação, igual para nós mulheres, vitamina C vai ser muito bom por causa do colágeno, né? Então, a pele, envelhecimento. Então, a vitamina C, pensando na suplementação, pode ser interessante, mas com alimentação a gente também consegue. Às vezes não precisa suplementar. Uma fruta cítrica por dia, a gente já não precisaria suplementar. Um kiwi, morango, laranja, acerola, né? Uma porção por dia já, né, tá excelente. A vitamina D também, ela tá sendo bem falada, mas não necessariamente a gente precisa fazer uma suplementação. Então, tem que avaliar, será que essa pessoa, né, 40 a mais, se expõe regularmente ao sol, tem uma boa alimentação? Então, se for pensar como um todo, a água, que é o que a gente tá fazendo aqui, que agora essa modinha de garrafinha de água foi bom, né, por causa disso. Então, a questão da hidratação, de ter boas fontes de fibras também, né, então de frutas, legumes. E isso também a gente não tá buscando uma alimentação perfeita, mas ter uma constância. Então, são pequenos passos. Eu vou começar com a água. Então, você falou da creatina, né? Então, vou começar com a creatina. Então, ele percebeu que precisava e começar aos poucos. A água, depois eu vou inserir uma fruta. Depois eu vou inserir um legume. Então, não é a perfeição, mas que a gente busque essa constância, né, em uma alimentação equilibrada. Mas o zinco, né, ele também pode ser bom para essa faixa etária 40 a mais. A vitamina D, a vitamina C, pensando no colágeno. Os compostos antioxidantes também, então a vitamina E, né, porque a gente começa com o envelhecimento nessa idade, a gente pode não prevenir, mas tentar, assim, vamos chegar nos 60, vamos chegar nos 70 com saúde. Sim. E também pensando na massa muscular, né, que uma boa ingestão de proteínas, equilibrado com carboidrato também, lipídios também é importante. Falamos, acho que, de todas as faixas etárias. E agora nós estamos, assim, já no friozinho, né?
a gente que está na sala de aula, a gente percebe aí 80% das crianças já, né, dos adolescentes já gripados, com garganta ruim. Alguma dica para esse período? Na verdade, a dica maior é para prevenir. O antes. Então, assim, na verdade, é chover no molhado, mas ter uma alimentação com fibras, frutas, a questão da hidratação. Então, você, mas vai falar que para comer fruta é realmente o básico, mas esse básico que funciona, esse básico, né, que dá certo. Porque quando chegar nesse friozinho, que a gente, também uma coisa que a gente faz é fechar a sala, né? Então, tá frio, aí começa, uma pessoa tá com vírus, aí o vírus aí fica ali fechadinho. Então, assim, tentar sempre no antes, para tentar prevenir, né, melhorar esse sistema imunológico, para chegar nessa fase do frio, ou então a gente está sempre, né, exposto a vários tipos, né, de vírus e tudo mais, para o nosso corpo estar bem, para conseguir não ficar gripado e tudo mais. A partir do momento que está gripado, a vitamina C, né? Então, o kiwi, o morango, fazer uma vitamina, um suco, fruta, trazer a fruta picadinha, ou então, se não conseguir consumir o alimento, aí sim fazer a suplementação. A vitamina D também é bem importante, e a vitamina E. Amêndoas, avelã, o azeite também são boas fontes, né, pra gente tentar pensar em fontes de ômega 3, compostos antioxidantes. E o alho também. Não é tão gostoso? Não sei se vocês já tomaram um chá de alho. Acho que eu nunca tomei. Eu confesso que eu não gosto, né? Mas ele tem uma função anti-inflamatória que é interessante também para quem tá gripado. E consegue, né? Porque não são todas as pessoas, né? O própolis também, para crianças, o não alcoólico. E para adultos, a gente já pode usar o alcoólico. Também é importante. Eu acho que a gente vai chover numa molhado mais uma vez, mas na prevenção de algumas doenças, assim, que a gente vê com muita frequência. Então, por exemplo, o Alzheimer. Tem alguma coisa que a gente possa já consumir lá para trás para já ir prevenindo essa... Na verdade, assim, evitar o Alzheimer com alimentação, infelizmente, a gente não consegue, né? Porque é uma doença multifatorial, né? Então, tem vários fatores, mas a gente consegue tanto tentar melhorar nessa questão, essa pessoa que tem o Alzheimer, para ela estar se sentindo melhor, né? Em relação à saúde mental, à saúde física também, né? Que também é importante. Então, existem alguns alimentos que o ômega 3, o ômega é muito importante para, né, pessoas que têm o Alzheimer. Então, se não conseguir dar, a partir da alimentação, também fazer a suplementação. E as fibras também são muito importantes para portadores de Alzheimer. Mas onde que eu tenho ômega 3? O ômega nos peixes, então o salmão, o atum, o arenque, são boas fontes de ômega 3. Okay. E, infelizmente, não tá tão na nossa alimentação, né, aqui de Rio Claro. A gente não consegue achar tão fácil. Então, se não tiver inserido na alimentação, aí sim a gente precisa fazer a suplementação. Tá bom, entendi. Eu vou fazer uma perguntinha agora, pensando naquela galera que vai para o vestibular, né? Porque eu tô conversando com eles ali, é um período quente do ano, então eu já recomendo não levar chocolate no dia da prova, porque vai derreter, vai acontecer tudo aquilo lá que não é para acontecer. Mas não é só o dia da prova, é um antes também, né? Tem alguma dica especial para essa galera, alguns dias antes, no dia do vestibular, algo que não é mágico, tá, pessoal? Não é mágico, mas algo que não mude muito a rotina. Isso, até a gente fala assim que jogo é jogo, treino é treino, né? Tava assim, qualquer coisa que for fazer no dia do vestibular, não faça essa alimentação diferente no dia. Então, assim, já seja alguma coisa, eu ganhei uma barrinha na porta. Tá acostumado já a comer essa barrinha? Se tiver, tudo bem. Se não, não come a barrinha. Deixa a barrinha, né? Come em casa depois. Come em casa, né? Então, não fazer nenhuma mudança muito brusca, nem nos dias antes do vestibular, que tem um preparatório, né? Gigantesco para esse dia. Sim. Só consumir alimentos que já estão acostumados e também em restaurante. Então, às vezes, a família quer, né? Vamos fazer um dia diferente, vai em um restaurante diferente. Não vá nesse dia. Assim, ou faça uma alimentação em casa, ou então em um restaurante também que já está acostumado, para tentar evitar, né, qualquer dor de cabeça possível. É o mais habitual
possível, né? Aquele que você não foge nada de regra, se possível, não, nada diferente. Uma alimentação caseira. Ai, mas a mãe quer fazer uma coisa diferente. Faça no depois, né? Depois para comemorar. Então, tentar não sair muito do habitual para algo que o organismo já esteja acostumado. E também antes, os adolescentes, às vezes têm um medo do carboidrato, né? Foge do carboidrato. É importante para a parte cognitiva. Então, é claro que não estou falando de excesso, mas tanto no dia da prova, como também antes, cereais integrais, então um pão faz uma grande diferença também no momento da prova para concentração, o complexo B que a gente falou, né? Então, B6, B12, B9 é importante para essa parte também de foco, concentração. É claro que não vai, né, fazer milagres, igual você mesmo comentou, mas é um conjunto de fatores que uma cerejinha do bolo faz toda a diferença. Legal. Já que ela falou do vestibular, falar um pouquinho da questão do interesse dos nossos estudantes pela nutrição, né? Então, assim, para quem tá aí nas portas de prestar o vestibular, você que é uma coordenadora de curso, o que você pode falar do curso de nutrição e da profissão nutricionista depois? Ai, eu sou extremamente suspeita, né? Muito suspeita, porque eu escolhi desde os 17 anos que eu entrei na faculdade, ainda tô, né, seguindo essa área, então é uma área que me brilha muitos olhos. Então, eu sempre falo para quem tem interesse, buscar o que o nutricionista faz, tentar também conversar com alunos, com nutricionistas, mas hoje é uma área muito ampla. Então, igual eu mesma, eu sou pesquisadora, né, trabalho com obesidade, sou nutricionista hospitalar, de hospital psiquiátrico, né, que é aqui o Bezerra, trabalho na docência, na pesquisa, na extensão. Então, é uma área, às vezes as pessoas acham que a nutrição vai ser só de consultório. Eu também trabalho com a parte de emagrecimento e hipertrofia, mas é muito mais amplo. Então, dá para trabalhar dentro de indústrias de alimentos, com a parte de genética, exército, marinha, aeronáutica, spa, mercado, restaurantes, empresas, alimentação escolar, nutrição social. Então, é uma área que às vezes as pessoas acham que o nutricionista, ele está dentro de um consultório só prescrevendo um plano alimentar. Na verdade, é muito mais amplo que isso. E a gente tem tido uma busca, né, um interesse muito crescente pela nutrição, porque eu vejo que hoje as pessoas se preocupam mais, né, com essa questão do bem-estar e com a prevenção das doenças pela alimentação. Então, assim, é uma área que realmente, né, se for buscar, se for pesquisar, é uma área muito ampla. Aqui na nossa região, a maioria dos nossos alunos, eles vão para a área clínica, né, de consultório, mas a nutrição, ela é bem mais ampla do que isso, até para mestrado, doutorado, quem tem interesse, né, em seguir, né, ser professores como nós também, né. E quantos anos o curso? Só aqui são 4 anos no período noturno. Então, é de 7h10, de 19h10 até as 22h30, e são 4 anos. E a partir do primeiro ano, o aluno ele já tem esse contato com a teoria associado à prática, né? Com os laboratórios. Muito legal. É uma área em expansão. Não vai faltar emprego. Essa pessoa vai sair daqui sendo um bom profissional, né? Vai ter um destaque, então, e uma boa aceitação. Aqui, né? A nossa formação ela é generalista. Eu quero trabalhar na área hospitalar, eu quero trabalhar na área clínica, eu quero ter o empreendimento. Então, a formação no claretiano, ela é generalista, né? Pode atuar em qualquer uma das áreas, né, da nutrição, desde que a pessoa fale, eu tenho mais interesse por essa, né, por essa. Mas a gente, é só perceber pelas redes sociais o tanto de pesquisa, de busca por essa área, né, da alimentação. Então, realmente tem tido um aumento, né, na procura por essas questões da pessoa se alimentar bem. E você falou, você é pesquisador. Então, durante o curso, esse estudante ele já pode ter, né, ali uma áreazinha de interesse, e ele já pode desenvolver uma pesquisa que vai virar uma pós, né? Uma especialização, um mestrado e um doutorado, né? Isso. Mas que a sementinha já está na graduação. Aqui a gente planta, Então, assim, pode começar aqui com uma iniciação científica, um trabalho de revisão, um trabalho de campo, e até eu ia aumentando, né? Um TCC, algo que, se for do interesse do aluno, né? A gente planta, assim, igual você falou, a gente planta semente, eles voam depois. E eu posso parar de estudar, se eu quiser, terminei a graduação, posso parar de estudar e não olhar para mais nada. Posso terminei minha graduação em nutrição, não preciso mais estudar.
Ah, não. Não, né? Ah, Ela ficou prestando porque bastante tem gente atenção. que O que acha será que ele tá me Olhar pra perguntando mais, né? Eu mesmo? também, eu não, falei, porque olhar tem pra gente que mais fala assim, ó, nada. eu vou fazer minha graduação e vou trabalhar só, não preciso mais estudar, não preciso mais me aprimorar, olhar para o você sabe mercado. que eu me formei em 2012, né? E desde então, eu confesso que eu nunca fiquei um mês foi assim, sabe? Quando vai emendando. Não para, né? Não, porque a alimentação, a nutrição, ela tá sempre se atualizando. Igual na minha época, o ovo, se uma pessoa falasse, você come 3 ovos por dia, eu falo, nossa, e o colesterol? Hoje, né, 5, 6. Então, existem mudanças de diretrizes, normas, consensos. Aí mudou um consenso, a gente atualiza, muda as resoluções, as legislações. Então, se o nutricionista, se ele ficar parado no tempo, ele realmente, se ele não se atualizar, ele vai ficando para trás do mercado de trabalho, ele vai perder espaço. E também pode até colocar em risco a vida de outras pessoas, né? Porque se muda as diretrizes, a gente precisa oferecer algo que realmente seja uma recomendação atualizada, né, para os nossos pacientes. Legal, bacana. Eu tenho algumas perguntas das redes sociais, mas eu não sei se a gente vai ter tempo para responder todas. Depois eu não sei se a gente pode fazer um jeito. 2 ou 3. Vamos lá. Ó, a primeira é assim: é comum algumas crianças, em algumas fases da vida, deixarem de comer algum alimento? Super. Essa questão da seletividade alimentar, a gente tem que também saber, assim, dosar quando que realmente a criança, ela perde o interesse, que é normal, igual na fase pré-escolar, escolar, às vezes, igual de 6 meses na introdução alimentar até 1 ano, eles comem muito, né? Então, assim, normalmente, mas eu dava grão de bico, eu dava almeirão, a criança comia, porque realmente tem um foco na alimentação. Depois a criança já começa a desenvolver um pouquinho mais da autonomia alimentar. Então, se interessa pelo ambiente, né? Se interessa por outras coisas. Então, é extremamente normal. O que a gente tem que fazer é sempre oferecer e também como... Eu não sei se foi uma mãe ou se foi um pai, tentar sempre diversificar. Eu não queria identificar, mas é uma mãezinha. Não. Porque de um pré-adolescente. Tá. Não, é normal. Igual os adolescentes. Eles têm essa relação muito com a influência dos amigos. Então, é claro que o papel do ambiente familiar tem um peso muito grande, mas então eles querem ser aceitos, às vezes, né, consomem muito fast food, bebida açucarada, bebida alcoólica, mas é normal essa questão, nessa fase da seletividade. E se for na criança, o que é importante? O meu filho come só batata, então eu vou fazer todos os dias batata. Não, né, porque você vai estar reforçando que essa criança fique seletiva. Ele come batata, tudo bem, um dia eu vou fazer um agrado, no outro dia eu vou fazer uma abobrinha, não comeu, no outro dia faz uma beterraba, então sempre diversificar. Que às vezes a família fala, mas ele só come isso, então para não passar fome eu vou oferecer só isso. Não, né? Na seletividade alimentar a gente trabalha com cores, um pratinho que tem um pouquinho do laranja, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do verde, textura. Tem criança que não gosta de algo que é pegajoso, e a gente não fica forçando, vai, coma isso, come esse macarrão, nunca, né? Então, a gente nunca força, é o principal erro, acho que, dos pais. Enquanto você não comer, você não levanta. E fica, às vezes, até amanhã, às vezes, com chinelo. Fala, não faça isso. Vamos raspar o prato. Não faça isso. Mas é só uma colherzinha? Não. A criança parou de comer. Então, principalmente na seletividade, tentar buscar autonomia. A criança vai pegar o pratinho e, se possível, se ela já tiver conseguir isso, ela vai colocar a quantidade no pratinho e ela vai comer aquele tanto que ela colocou. Acabou de comer? Tá, tudo bem, acabou de comer. Então, às vezes, os pais, eles ficam forçando. Mais uma colherzinha, um grãozinho. Aí vai ver, às vezes, o adulto, ele não desenvolveu muito bem a autorregulação da ingesta alimentar. Mas por que você tá comendo? Porque o cérebro foi comer. Então, tem um grãozinho de arroz, tá comendo. Então, uma autorregulação alimentar. A criança tá satisfeita. Tudo bem, tá satisfeita, não vai forçar. Então, se a gente vai conversar, não tá satisfeita? Né, para a gente tentar promover essa autorregulação, que é importante na seletividade, não forçar. Hoje até tem uma curiosidade, né? No almoço hoje, a minha filha pequenininha, de 6 anos, ela falou assim, mãe, meu amiguinho tem que pôr 6 cores no prato dele de almoço.
Olha que curiosidade, bateu com o que a gente estava falando. Que essa questão, né, das cores, textura. Então, às vezes tem criança que não gosta de macarrão porque é pegajoso. Ao invés da gente forçar, a gente trabalha o tato. Então, assim, vamos fazer um macarrão cozido. Então, bolinha, umas bolinhas que vendem na internet. E aí, o tato, então, vai começando a apertar a bolinha, sentir, não gosta de uma cor. Vamos fazer brincadeiras com uma cor ao invés de forçar a alimentação. Forçar a alimentação vai crescer uma péssima relação com a alimentação. Vai ser um adulto que ele pode ter um risco maior de ter um transtorno alimentar. Tá, você vai achar que é brincadeira. Não vou, não. Mas apareceu uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Faça. Se o jejum intermitente, se a dieta intermitente é recomendável. Ela é para algumas pessoas, né? Não, que a gente não já é tinha acabado de falar sobre isso. Então, algumas pessoas conseguem se adaptar e muito bem ao jejum, mas não são para outras. Porque às vezes a gente vê influenciador fazendo jejum, e vamos então fazer jejum. Todo mundo vai fazer jejum porque vai emagrecer. Na verdade, não. O que vai emagrecer é um conjunto de fatores. Então, se a gente tem um déficit calórico, né, pode ajudar no emagrecimento. Então, se for pensando na questão do emagrecimento, algumas pessoas vão fazer o jejum intermitente e não vão se sentir bem. Mônica, a gente encerra, assim, querendo deixar um gostinho a mais aí pra gente fazer outro, né? E agradecendo muito a sua presença. Obrigada. Eu adorei participar. Obrigada, Ariane. Obrigada, tá? Muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho. Sempre. Tem muita coisa ainda pra conversar. Vamos fazer mais. Sempre tem. E aí ficaram algumas perguntinhas que o pessoal mandou pelo Instagram. Depois a gente recolhe aqui as respostas com a Mônica e manda aí diretamente para vocês, tá bom? Um abraço, galera, pessoal. Até a próxima.